Os ministros Ricardo Lewandowski e Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, protagonizaram um bate-boca durante o julgamento da suposta suspeição do ex-juiz Sérgio Moro nos julgamentos do ex-presidente Lula. O ministro Ricardo Lewandowski apresentou um estudo que afirma que a Operação Lava Jato, que revelou um imenso esquema de corrupção, teria provocado um desmantelamento de importantes setores da economia nacional, trazendo mais prejuízos econômicos do que revelou com a corrupção. Ele foi interrompido por Barroso, que questionou se o enfrentamento à corrupção teria sido mais negativo do que a própria corrupção. Barroso também apontou a Lewandowski que o ministro estava contradizendo a própria tradição garantista ao defender o uso de provas ilícitas para beneficiar a defesa de Lula. Barroso apontou: então, para Vossa Excelência, o crime compensa. Assim está. O que nos dizem as mensagens? Que os procuradores de Curitiba estavam acertando clandestinamente negociações com autoridades estrangeiras. Eu pensei que Vossa Excelência fosse garantista. Essa é uma prova ilícita, colhida mediante um crime. Amiga, mas pode ser ilícita. Mas, enfim, foi amplamente veiculado e não foi adequadamente, a meu ver, contestado. Até a Polícia Federal não atestou a autenticidade dessas provas. Atestou a integridade da cadeia de custódia e só não pôde completar a perícia. Mas é produto de crime, ministro. Por quê? Porque os então, um crime compensa para Vossa Excelência. O procurador juiz destruíram as provas, deletaram as mensagens. Então, existe também o outro ditado, outro provérbio latino, que ninguém pode alegar a própria torpeza em benefício seu, não é? Bem, mas eu não quero me aprofundar nisso, eu quero apenas dizer que existem visões contrapostas. O que nós temos que combater aqui são modus operandi por parte, seja do Ministério Público, seja do Poder Judiciário, incompatíveis com o Estado democrático de direito. E os historiadores haverão de avaliar, não é, qual foi o resultado prático em termos, não é, da economia brasileira a médio e longo prazo. E isso sim é que está errado. Porque a maneira certa de reformar a decisão é no órgão competente e não no grito. E, portanto, esta matéria deveria, sim, ter vindo a plenário. Isto era o correto e, possivelmente, prevaleceria esse entendimento no plenário divergente do meu, mas nós não teríamos passado por essa situação desnecessária de um órgão do tribunal atropelar e ignorar a decisão de um colega que, pelo regimento, em disposição textual, tem a competência de conduzir o processo. E, portanto, presidente, eu concluo negando provimento aos agravos regimentais interpostos para acompanhar o relator, já o havia feito na questão da competência, e também o acompanho na questão da prejudicialidade. E, portanto, na minha visão, não cabe mais ao Supremo sequer se manifestar sobre a suspeição. Eu não estou dizendo que ela ocorreu, nem estou dizendo que ela não ocorreu. Estou apenas dizendo que, por considerar a 13ª Vara Federal incompetente, não há como, logicamente e simultaneamente, declarar o juiz suspeito. Voto como relator, presidente. Senhores ministros, eu não gostaria de cercear qualquer dos senhores na exposição dos seus votos, mas, na verdade, nós ainda temos remanescentes 7 votos. 7 votos ainda para serem proferidos. Cada um tem o seu grau de profundidade na análise dessa questão. Aqui foram suscitadas questões importantes sobre a superação da figura do relator pela turma, sobre o eventual conflito de competência entre a turma e o relator, sobre eventual ilicitude daquilo que se decidiu.
de sorte que eu entendo que não haverá tempo útil para que nós possamos, com largueza, nos pronunciar sobre todos esses argumentos. De sorte que eu vou encerrar a sessão e prosseguir no julgamento na quarta-feira. Presidente, pela ordem, presidente, eu gostaria de antecipar o meu voto data vênia. Eu darei um voto raso, talvez não com a profundidade esperada por Vossa Excelência e os eminentes pares, mas quero dizer desde logo que acompanho integralmente o voto do eminente ministro Gilmar Mendes, seja no tocante à preclusão, seja também no tocante ao provimento integral do agravo da defesa, até porque a legislação é extremamente clara. A prejudicialidade tem precedência sobre qualquer outro vício, porque é mais abrangente. Isso está não apenas no nosso regimento interno, mas está claramente expresso no artigo 96 do Código de Processo Penal. Quero dizer apenas, para terminar, senhor presidente, que concordo com o eminente ministro Barroso, tenho certeza que todos nós aqui concordamos também, que a corrupção é um mal a ser erradicado entre nós e de forma definitiva, porque tanto mal causa ao progresso da nação. Isto é absolutamente evidente, está claro, e não quero deixar aqui a impressão de que aqueles que votaram a favor da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro são coniventes com a corrupção. Absolutamente não. Quero dizer também, senhor presidente, que há avaliações diferentes com relação a esta operação Lava Jato. Há, por exemplo, um estudo da professora Rosa Maria Marques, da Pontifícia Universidade de São Paulo, que diz o seguinte, baseado inclusive numa pesquisa do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que mostra que a operação provocou um desmantelamento de importantes setores da economia nacional, principalmente da indústria petrolífera e de sua cadeia de fornecedores, como a construção civil, a metal mecânica, a indústria naval, a engenharia pesada, além do programa nuclear brasileiro. E esse estudo mostra também, senhor presidente, que se estima que a Lava Jato retirou cerca de 142,6 bilhões da economia brasileira, ou seja, a operação produziu pelo menos 3 vezes mais prejuízos econômicos do que aquele que ela avalia ter sido desviado com a corrupção. Isto fora milhões de desempregados que esta operação causou. Ministro Lewandowski, me permite, Vossa Excelência acha que o problema, então, foi o enfrentamento da corrupção e não a corrupção? Não. Nós estamos concordes, ministro. Vossa Excelência sempre quer trazer à colação, à baila aqui, a questão da corrupção. Como se aqueles que estivessem contra o modus operandi, não é, da Lava Jato fossem favoráveis à corrupção. Mas o modus operandi da Lava Jato, data vênia, modus operandi da Lava Jato, por exemplo, ela levou a conduções coercitivas, a prisões preventivas alongadas, ameaças a familiares, não é? A prisão em segunda instância e uma série de outras atitudes absolutamente, a meu ver, incompatíveis com o Estado Democrático de Direito. Ainda ontem, na segunda turma, eminente ministro Barroso, estávamos julgando a questão do Guido Mantega, do ex-ministro da Fazenda. Sabe, Vossa Excelência, que ele foi preso no Hospital Albert Einstein, quando estava acompanhando uma cirurgia da esposa dele, que estava sendo operada de uma doença gravíssima e que, afinal, veio a falecer dessa doença? É este modus operandi que nós estamos combatendo. E quero dizer mais, ministro Barroso, quer dizer, não concordo com Vossa Excelência, data vênia, que as mensagens que foram veiculadas
utilizadas a partir do material arrecadado na Operação Spoofing e, diga-se, periciado pela Polícia Federal, que foram utilizadas para oferecer denúncia contra os hackers, não constituíram em meros pecadilhos, porque um juiz indicar testemunhas para acusação não me parece um pecadilho, não é? A combinação do momento do oferecimento da denúncia ou outras questões deste mesmo jaez não me parecem pecadilhos. A combinação com relação a prisões preventivas e mais. Quer dizer, eu acabo de ler dados de um estudo de uma professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo que são realmente alarmantes. E os latinos, os romanos, os juristas, não é? Os pais, talvez, do direito civilizado, tinham uma expressão muito interessante. Diziam o seguinte: qui prodest, a quem aproveitou o desmantelamento. A pergunta é boa. Da economia nacional. E aí, eu volto às mensagens, eminente ministro Barroso, volto às mensagens. O que nos dizem as mensagens? Que os procuradores de Curitiba estavam acertando clandestinamente negociações com autoridades estrangeiras. Eu pensei que Vossa Excelência fosse garantista, essa é uma prova ilícita, colhida mediante um crime. Pode ser ilícita, mas enfim, foi amplamente veiculado e não foi adequadamente, a meu ver, contestado. A Polícia Federal não atestou a autenticidade dessas provas. Atestou que a integridade da cadeia de custódia, e só não pôde completar a perícia. Mas é produto de crime, ministro. Por quê? Porque os um crime compensa para Vossa Excelência. O procurador juiz destruíram as provas, deletaram as mensagens. Então, existe também o outro ditado, outro provérbio latino, que ninguém pode alegar a própria torpeza em benefício seu, não é? Bem, mas eu não quero me aprofundar nisso, eu quero apenas dizer que existem visões contrapostas. O que nós temos que combater aqui são modus operandi por parte, seja do Ministério Público, seja do Poder Judiciário, incompatíveis com o Estado democrático de direito. E os historiadores haverão de avaliar, não é, qual foi o resultado prático em termos, não é, da economia brasileira a médio e longo prazo. O que eu posso dizer, desde logo, a Vossa Excelência, que nós retrocedemos da posição de 8ª economia do mundo para a 14ª. Então, ministro, de pecadilhos, data vênia, não concordo que estamos tratando de pecadilhos. Estamos tratando não de pecados veniais, mas talvez de pecados mortais, e que constituem, dentre outras coisas, com colaborações à margem da lei brasileira com autoridades estrangeiras. Daí porque, inclusive, segundo entendem muitos, houve esses acordos, né, nos Estados Unidos, com o resultado destas ações, porque, claro, as autoridades lá receberam material célere e talvez informalmente que, se fossem requisitados pelas vias oficiais, talvez esse material não viesse, neste formato, digamos assim. Mas fiquemos apenas nisso, ministro, fiquemos apenas nisso. O que é importante dizer é o seguinte: eu não posso aceitar que toda vez que nós estamos julgando uma questão, venha à baila a questão da corrupção e todos aqueles que se colocam numa posição contrária parece que estão coniventes com a corrupção. Eu sou, e todos aqui são visceralmente contrários à corrupção. Eu acredito, e gostaria de dizer a Vossa Excelência que eu nem disse nem insinuei isso, eu dei a minha opinião. Melhor então. E aqui, para terminar, eu trago um longo voto, não vou ler. O que está claro é o seguinte: tal como houve na questão da segunda instância, como bem lembrou o ministro Gilmar Mendes, aqui houve uma tentativa, e há ainda uma tentativa, de subtrair, não é, a questão ao julgamento do juiz natural, que é a segunda turma. Simples assim. Eu penso que tanto o regimento interno como o Código de Processo Penal não placitam esse tipo de procedimento.
Portanto, peço vênia para acompanhar integralmente o ministro Gilmar Mendes e todos aqueles que o acompanharam, dando provimento ao